Leitura de hoje, continuação do capítulo 38 de Jeremias. Nós lemos os versículos 7 ao versículo 13. Uma breve explicação expositiva. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias na cisterna, ora estando o rei assentado à porta de Benjamim. Eu já quero chamar a atenção para vocês sobre esta pessoa, Ebed-Meleque. Primeiro, etíope, primeira característica dele, e segundo, eunuco. O etíope geralmente eram as pessoas da região ali do Egito, aproximadamente ali, naquela região estão chamada de etíope. E eunuco, ele era um homem diferente dos outros. Ele era um homem castrado, que não poderia ter relação sexual com outras mulheres. Então, naquela época, era como se fosse um homem inválido. Alguns nasciam com esses problemas, outros eram feito esse procedimento na pessoa. E eles serviam ao rei numa das partes mais importantes, que era onde ficavam as esposas, as concubinas do rei. Ele que zelava por esta parte. Então, era uma pessoa, sim, de confiança do rei. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que a sociedade, às vezes, o rejeitava devido à deficiência ou devido ao ato que poderia ter sido feito com ele. Certo? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que uma pessoa que menos esperava ficou sabendo que Jeremias estava na cisterna, estava no poço, como se diz, tinha atolado na lama. Versículo 8. Saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, o senhor meu, agiram mal este homem em tudo quanto fizeram Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Eu quero chamar segundo ponto a atenção de vocês, a coragem deste homem. Quando ficou sabendo que Jeremias estava no fundo do poço, na cisterna, atolado na lama, como se diz, no momento difícil da sua vida, ele compadeceu da sua vida, assim, ele teve empatia por aquilo que Jeremias estava passando e teve coragem de chegar até o rei e falar que eles tinham agido mal contra o profeta de Deus. Um homem que aparentemente pela sociedade não tinha valor nenhum, o eunuco, compadeceu do profeta de Deus. Aqui já começa a nossa breve reflexão. O rei não compadeceu, os príncipes não compadeceram, o magistrado, o poderio, o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, pessoas que trabalhavam no templo, que deveriam estar servindo a Deus, nenhum deles compadeceu do homem de Deus. Mas um outro homem totalmente diferente, que não fazia parte ali, vamos falar teoricamente da majestria, da importância do reinado de Judá, teve empatia pela situação de Jeremias e falou a verdade ao rei. Continuando aqui, versículo 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daquele que está metido da cisterna, o profeta Jeremias, antes que morra. Então, através deste homem, que teoricamente não tinha nada a ver com o problema que estava acontecendo, o rei compadece e dá autorização para salvar Jeremias. Interessante, né? Como que Deus usa qualquer pessoa para falar, transmitir a verdade. Sim, eu quero chamar a atenção de vocês sobre este homem. Por quê? Ele não era um sacerdote, ele não era o sumo sacerdote, ele não era o levita, ele não era ninguém importante
mas Deus o usa para transmitir a verdade ao rei e para salvar Jeremias, porque todos os demais estavam cegos espiritualmente. Não ouviam mais a voz de Deus, não tinham discernimento do que era certo, do que era errado. E Deus usa Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, para salvar Jeremias. Continuando aqui, versículo 11. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas, esses trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então a nossa reflexão nos traz a pensar que um homem etíope, já começa, não era judeu, eunuco, tinha deficiência, teoricamente poderia ser rejeitado pela sociedade, não tinha, vamos falar, uma posição social bem vista. Deus usa para salvar Jeremias, não só para salvar Jeremias, mas para também confrontar o rei, falando daquilo que eles fizeram ao profeta, o homem de Deus. E além de salvar, ele ainda cuida de Jeremias, arruma roupas para que Jeremias se vista. Sim, ninguém pode calar um profeta de Deus. Jeremias estava no fundo do poço, atolado na lama, mas Deus o resgatou, como se diz, da onde a gente menos esperava. Deus usou um etíope, uma pessoa de outra religião, ou teoricamente outra região também, eunuco, um homem desprezado, para salvar o servo de Deus. Olha, se nós nos calarmos e não dizer a verdade, as pedras clamarão por nós. Quer dizer, a palavra de Deus, ela vai ser pregada de qualquer maneira. E quando nós, servos de Deus, nos encontrarmos em situação difícil, em situações que a gente acha que não há mais solução, Deus vai agir para nos livrar, para nos salvar, para nos abençoar, para unicamente nós continuarmos pregando o evangelho da salvação. Assim como Jeremias foi salvo, nós também, em situações adversas, Deus vai nos ajudar, nos socorrer. E nós devemos continuar pregando o evangelho da salvação até a nossa morte, até a vinda de Cristo, levando e chamando o pecador ao arrependimento, confrontando o pecado, falando que só Jesus Cristo salva. Ele é o único suficiente salvador da nossa vida. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Não existe outro caminho. E todos aqueles que o rejeitar já está condenado. Não importa o que você está passando. Importa que você tem um Deus que é fiel e que vai mover tudo e todos para que o seu propósito possa se cumprir. Então o servo de Deus não fica desamparado por Deus.